Salmo 7. Salmo de Davi. Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que, como leões, não me dilacerem, nem me despedacem, sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-me, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios. E ao justo, dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera a maldade concebe sofrimento e dá luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda cairá nessa armadilha que fez. Sua maldade se voltará contra ele. Sua violência cairá sobre a sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Este salmo, o Salmo 7, deve ser usado como um poderoso escudo protetor, cada vez que você sinta que precisa confiar na justiça divina, pelo reforço da sua fé. Se alguém te causou dor, sofrimento, te prejudicou ou vem perseguindo, aqui está o seu alento. Na busca pela graça da proteção imensa do Criador, esse salmo te colocará mais próximo da luz e da infinita sabedoria, te circundando com o manto protetor do Salvador. Vamos ver versículo a versículo, para entender do que falamos quando oramos, com calma e confiança. Esse salmo é de uma confiança completa na libertação de Deus. O título hebraico desse salmo diz: A meditação de Davi, que ele cantou ao Senhor sobre as palavras de Cush, um benjamita. A nova versão King James traduz a palavra hebraica Shigayon como meditação, embora a palavra seja difícil de traduzir e seja usado em outros lugares, apenas em Abacuque 3:1. A ocasião específica não é facilmente conectada com o evento registrado nos livros históricos do Antigo Testamento. Pode ser uma referência velada às acusações de Simei contra Davi, em Samuel 16:5, ou às calúnias de Saul contra Davi. Mas provavelmente, este Cush, um benjamita, era simplesmente mais um partidário de Saul contra Davi. O salmo contém tanto o grito de angústia de Davi, quanto o grito de confiança no livramento de Deus. Davi implora por libertação, um apelo cheio de confiança. Ó Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que não me rasguem como um leão, despedaçando-me. Quando Davi estava sob ataque do Cush, tudo em que ele podia confiar era em Deus. Todos os outros apoios se foram. Mas ele não precisava de nenhum outro apoio. Nada se sabe do Cush, mas da rebelião de Absalão emergiu que Benjamim, a tribo de Saul, tinha alguns amargos inimigos de Davi. É fácil entender como a calúnia descrita no Salmo pode ter surgido da hostilidade latente dessa tribo. Alguns acreditam que o Cush era realmente Saul, ou Simei. Cush deveria ser Simei, ou o próprio Saul, e ser assim chamado por sua etnia. Está dito: livra-me. Às vezes a força de Deus é evidente em ajudar através de uma provação. Outras vezes,
é evidente em nos livrar das provações. Davi estava convencido de que Deus queria livrá-lo dessa provação. Ser caluniado é uma provação severa. Parece provável que o Cuxe tenha acusado Davi a Saul de conspiração traiçoeira contra a sua autoridade real. Isso o rei estaria pronto o suficiente para acreditar, tanto por seu ciúme de Davi, quanto pela relação que provavelmente existia entre ele. E diz, para que não me rasguem como leão. Davi acredita que haveria graves consequências. Senhor meu Deus, se assim procedi, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz algum mal a um amigo, ou se poupei sem motivo o meu adversário, persiga-me o meu inimigo até me alcançar. No chão me pisoteie e aniquile a minha vida, lançando a minha honra no pó. Com essas palavras, Davi não reivindicou perfeição sem pecado. Em vez disso, ele simplesmente rejeitou a ideia da equivalência moral entre eles e seus inimigos. Boyce disse, embora Davi se expresse como talvez nós não o faríamos, suas palavras não significam que ele é perfeito, apenas que ele é inocente do crime do qual foi acusado. A questão não é se Davi era moralmente perfeito, mas se ele era inocente dessa calúnia em particular. Do Salmo aprendemos a natureza das acusações que ele fez contra Davi, que ele teria se apropriado de despojos que, por direito, pertenciam ao rei. E se Davi diz, deixe o inimigo me perseguir e me alcançar, ele sabia que seus inimigos estavam sedentos por sua derrota. Ele estava tão confiante em sua justiça, que estava disposto a se entregar ao desejo deles, se eles estivessem certos. O justo julgamento de Deus, um apelo pela intervenção justa de Deus. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-me, meu Deus. Ordena a justiça. Reúnam-se os povos ao teu redor. Das alturas reina sobre eles. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Levanta-te por causa da ira dos meus inimigos. Levanta-te para mim ao julgamento que tu ordenaste. Assim a congregação dos povos te cercará por causa deles. Portanto, retornem em alta. Quando diz, levanta-te, ó Senhor, na tua ira, Davi acredita que Deus era um ser de paixões humanas, como a ira. Davi também acreditava que as paixões de Deus estavam em seu favor. Ele acreditava que Deus estava ou estaria zangado por ele, em vez de contra ele. É um erro acreditar em certas coisas, porque ele é Deus. Podemos dizer que essas paixões não são exatamente como suas contrapartes humanas. No entanto, certamente Deus não é frio, distante e desapaixonado. Ele é todo amor. Se temos essa consciência, saberemos que não precisamos tentar agradá-lo externamente e superficialmente. Ele sabe o que está em nossos corações. A cada vez que tentamos fazer pelo semelhante, como moeda de troca, a cada vez que estamos em erro, ou só tentamos enganar Deus fingindo sermos quem não somos, usando palavras e não atos, Ele vai nos abraçar, mas mandará oportunidades para retomarmos o melhor caminho e encontrar paz na terra. No entanto, é um erro pensar que Deus sempre apoiará nossa opinião. Tu és o responsável pelo sistema e condições em que vive. Se o exterior não te agrada, terás que buscar força e apoio em Deus. Mas Ele saberá sempre o que pode ser melhor para ti. Se acima de posses e coisas externas estiver um amor profundo ao divino e a tudo o que acontece, seja bom ou mal, aqui está, quando aceitamos com gratidão a oportunidade de respirar, sem questionamentos, só na mesma força interna, buscando sabedoria nele, para construirmos nossa história. Ao pedir o levante do Senhor, Davi acreditava que Deus era para ele a sua causa. No entanto, ele não manteve essa crença passivamente. Ele orou ativamente pela realização do que ele acreditava ser a vontade de Deus. A oração de Davi por proteção e vindicação não foi profundamente egoísta. Ele sabia que seu destino estava vitalmente ligado ao bem-estar do seu povo, que para ele era um povo de Deus. Foi em grande medida por causa deles, por causa do seu povo. A defesa de Davi, versículos 8 a 10. Reúnam-se os povos ao teu redor.
Das alturas reina sobre eles. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sondas a mente e o coração dos homens, dá fim à maldade dos ímpios. E ao justo, dá segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva o reto de coração. O Senhor julgará os povos. Julgue, meu Senhor. Esta foi a atitude que protegeu Davi da presunção. Ele honestamente convidou o julgamento e a correção de Deus. Portanto, Davi pediu a bênção de Deus de acordo com a justiça, de acordo com a integridade dentro dele. Com efeito, ele orou: Senhor, na medida em que sou justo diante de ti, abençoa-me e protege-me dos meus inimigos. Quando Davi ansiava por justiça, não era que ele quisesse o julgamento final e perfeito diante de Deus. Ele buscou justiça no nível terreno, justiça entre ele e seu falso acusador. Isso revela mais do coração da oração de Davi. Mais do que tudo, ele orou por justiça divina. Ao dizer que sua defesa é de Deus, ele sabia que estava em desvantagem significativa diante dos seus inimigos e teve que confiar na sua defesa, que é de Deus. Versículos 10 e 11. Davi sabia que estava em desvantagem diante de seus inimigos e tinha que confiar na defesa que é de Deus. Com sua confiança, Davi fez jogar fora as calúnias, como Paulo fez com a víbora, em um santo desprezo. Ele ri deles. O apelo anterior de Davi ao teste do homem por Deus, Salmo 7, versículo 9, o fez pensar na justiça de Deus. Ele declarou esse princípio fundamental: Deus é um juiz justo. Esta é uma verdade comumente perigosa, rejeitada. Muitos pedem apenas misericórdia, calor humano e grande generosidade, coisas que são fundamentais em Deus, mas não se pode relativizar e aceitar sempre o erro e o pecado. Versículo 12. Davi aqui considera a prontidão de Deus para julgar o pecador. Ele viu a espada afiada e o arco dobrado. Da mesma maneira que Deus é amor, só é dado o que você quer para si. Portanto, os inimigos que provocavam maldade, agiam com inveja e queriam trazer sofrimento aos outros, iriam provar da justiça de Deus. Versículo 13. Prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Essa poderosa imagem poética comunica a severidade do julgamento, fornecendo outro incentivo ao arrependimento. Versículo 14. A afirmação aparentemente óbvia é importante. O coração perverso se mostrará em atos perversos. Os atos perversos podem ter um disfarce de respeito, mas ainda assim são de iniquidade. Versículos 15 e 16. Ele fez uma cova e cavou-a, e caiu na vala que ele fez. A angústia voltará sobre sua cabeça. Isso mostra um método comum de distribuição dessa justiça divina. O caminho da maldade não pode prosperar. Ele cria sua própria destruição. Por isso, não se preocupe. A cova cavada é a sepultura do homem que a cava. Seu trato violento cairá sobre sua coroa. Há 2 exemplos disso na Bíblia: o destino de Amã, o inimigo de Mardoqueu e dos judeus, está em Ester 7. E os inimigos de Daniel, na cova dos leões. Versículo 17. Davi foi sábio o suficiente para louvar a Deus, segundo o seu amor e sua justiça, e não a sua própria. Embora Davi tenha apelado a Deus nesse salmo, com base em sua bondade comparativa, esta não foi uma oração auto-justificada. Davi sabia a diferença entre sua justiça relativa e a justiça perfeita e louvável de Deus. E encerrou esse salmo, que começou sombrio, com altas notas de louvor. Ele se alegrou, porque levou sua causa a Deus com fé, e a deixou ali. Quando é preciso orar esse salmo? Quando é preciso meditar e orar esse salmo? Quando estamos sendo julgados erroneamente, por amigos, parentes ou no trabalho. Quando somos oprimidos por alguém em sua autoridade. Quando parece que somos os únicos que vivem por uma causa justa, sem ninguém ao nosso lado. Quando somos vítimas de inveja, calúnia e perseguição. Quando os nossos inimigos estão bem acima de nós. E quando, de alguma maneira, se foi suprimido pelas trevas, ou precisa reforçar
a sua fé em Deus. Oração. Ó Senhor meu Deus, minha confiança está em Ti hoje. Livra-me de toda forma de perseguição e opressão em nome de Jesus. Todo ataque designado para arruinar minha vida não prosperará. Que se disperse em nome de Jesus. Hoje eu fecho todas as aberturas conhecidas e desconhecidas no meu acesso vivificante às operações dos adversários em nome de Jesus. Ó Senhor, levante-se hoje em relação à minha vida. Faça uma saída para mim, sobrenaturalmente, em nome de Jesus. Pai, hoje, pelo seu grande poder, que a maldade chegue ao fim total em minha vida, família e destino, sem demora, em nome de Jesus. Recuso-me a cair em qualquer cova conhecida e desconhecida que o ímpio preparou para mim na vida. Todo aquele que cavou um buraco vai cair nele. Pai, pelo seu poder inquestionável, transforme todas as provações e problemas da minha vida em um testemunho de fé, em nome de Jesus.